Quando ouvi a campainha tocar naquela quinta-feira de manhã, meu coração deu um pulo. Faziam quase 5 meses que Rodrigo não vinha me ver. 5 meses inteiros. Eu sabia que ele morava longe, em São Paulo, e que trabalhava muito, mas a saudade apertava tanto que às vezes eu pegava o telefone só para ouvir a voz dele, nem que fosse por 2 minutos. Abri a porta e lá estava ele, mais magro, com olheiras fundas. Camila estava ao lado, aquele celular na mão como sempre. Nem levantou os olhos para me cumprimentar direito. Só acenou com a cabeça. Eu já estava acostumada. 7 anos de casamento do meu filho com ela e eu ainda não sabia direito o que se passava dentro daquela cabeça. Mãe, Rodrigo me abraçou forte. Senti o cheiro do perfume dele, aquele mesmo que eu dava todo Natal. Meus olhos encheram de lágrimas na hora. Que coisa boba, não é? Mas quando a gente fica tanto tempo longe de um filho, qualquer gesto vira motivo para chorar. Antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. Entre, filho. Entre, Camila. Abri espaço para eles passarem. A casa estava arrumada, eu tinha limpado tudo no dia anterior porque Rodrigo tinha avisado que viria. Mas arrumada não significa cheia. O sofá velho estava lá, a mesinha de centro que eu tinha há mais de 20 anos, as cortinas desbotadas. Faltavam coisas. O armário da sala eu tinha vendido faz uns 3 meses. A televisão grande tinha ido embora também. Agora eu tinha uma pequenininha de tubo que minha vizinha Dona Lourdes me deu. Vi o olhar do Rodrigo passeando pela sala. Ele franziu a testa. Mãe, cadê o armário? E a televisão? Ah, filho, eu precisava de um dinheiro para umas coisas. Tentei sorrir, mas até eu senti que o sorriso não convenceu ninguém. Aquilo tudo era muito grande mesmo, ocupava muito espaço. Ele não respondeu na hora. Camila sentou no sofá e continuou mexendo no celular, digitando rápido. Nem tirou a bolsa do ombro. Rodrigo ficou em pé, me olhando de um jeito que eu não conseguia decifrar. Preocupação? Raiva? Talvez os dois. Foi quando ele viu meu casaco pendurado na cadeira da cozinha. Aquele casaco azul marinho velho que eu uso faz anos. Tem um rasgo na manga, outro nas costas, o forro está todo saindo. Eu tinha tentado costurar, mas minha vista não é mais a mesma e ficou torto, mal feito. Mãe, que casaco é esse? Senti meu rosto esquentar. Aquele calor que sobe quando a gente sente vergonha de verdade, sabe? Aquela vergonha que dói no peito. É o meu casaco de sempre, filho. Isso aí está um trapo. Ele pegou o casaco, mostrou o rasgo. A senhora está usando isso? Com esse frio? Era julho. E em Teresina, o frio não é aquela coisa toda. Mas de noite, esfria sim. Principalmente para quem tem 62 anos e sente tudo mais do que antes. Meus ossos doem quando esfria. A artrite aperta. Está bom ainda. Dá para usar. Não está bom, mãe. Olha isso. Ele estava alterado agora, a voz mais alta. Camila levantou os olhos do celular pela primeira vez, mas não disse nada. Para onde vão os 4.000 reais que eu deposito todo mês para a senhora? Todo santo mês, sem falhar. Pronto. A pergunta que eu tinha pavor de ouvir. Senti minhas pernas bambas. Sentei na cadeira da cozinha, aquela mesma onde o casaco estava pendurado. Rodrigo veio perto, abaixou na minha frente, segurou minhas mãos. Ele estava mesmo preocupado. Eu vi nos olhos dele. Mãe, me responde. 4.000 reais é muito dinheiro. A senhora deveria estar vivendo bem com isso, comprando suas coisas, se cuidando. Olha para a senhora. Está mais magra, esse casaco velho, a casa vazia. O que está acontecendo? As lágrimas vieram antes das palavras. Eu não queria chorar na frente dele. Nunca quis que meu filho me visse fraca. Passei a vida inteira sendo forte, trabalhando, criando ele sozinha depois que o pai morreu. Eu era a rocha da família. E agora estava ali, velha, magra, chorando porque não conseguia nem comprar um casaco novo. Fala, mãe, por favor. Respirei fundo. Olhei para ele, depois para Camila. Ela estava mexendo no celular de novo, mas eu senti que estava prestando atenção. Aquele jeito dela, fingindo que não está nem aí, mas captando cada palavra. Filho, eu preciso fazer escolhas. Minha voz saiu tremendo. O aluguel subiu muito.
Antes era 700, agora é 1.200. Meus remédios para diabetes e pressão custam 850 por mês. Tem a luz, a água, o gás, a comida. Mas 4.000 dá para tudo isso e sobra, mãe. Não quando só chega metade, filho. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu ouvi o relógio da cozinha fazendo tic-tac. Rodrigo me soltou e ficou em pé. Como assim só chega metade? Chega menos, Rodrigo. Bem menos. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Eu não queria falar, não queria te preocupar. Quanto chega, mãe? Quanto? 1.500, às vezes 1.700. Vi a cor sumir do rosto dele. Ele virou para Camila, que finalmente largou o celular. O rosto dela não mostrava nada. Nem surpresa, nem susto, nem nada. Camila, você está ouvindo isso? Estou. A voz dela saiu calma, até demais. Deve ter algum engano. Engano? Rodrigo passou a mão no cabelo, nervoso. Que tipo de engano? Sei lá, Rodrigo. Pode ser do banco. Pode ser que sua mãe esteja confusa com os valores. Aquilo doeu. Doeu mais do que o rasgo no casaco, mais do que a fome que eu tinha sentido nas últimas semanas. Ela estava me chamando de louca, de velha confusa que não sabe nem o dinheiro que recebe. Eu não estou confusa. Minha voz saiu mais firme agora. Eu sei exatamente quanto recebo. 1.500 reais. É o que tenho para viver o mês inteiro. E como a senhora sobrevive com isso? Rodrigo estava andando pela sala agora, de um lado para o outro. O aluguel sozinho já come quase tudo. Eu me viro, filho. Pulo algumas refeições, economizo na luz dormindo cedo, deixo de comprar algum remédio quando o dinheiro aperta muito. A senhora não pode deixar de comprar remédio. A senhora é diabética e hipertensa. Eu sei. Baixei a cabeça. A vergonha estava comendo minha alma por dentro. Mas é isso ou ficar sem teto, filho. Eu escolho ter onde dormir. Rodrigo sentou no sofá, parecia que ia explodir. Camila continuava quieta, mas eu percebi que ela estava tensa. Os ombros dela estavam duros, a mandíbula travada. Ela sabia. Eu tinha certeza que ela sabia de alguma coisa. Eu vou resolver isso. Rodrigo falou devagar, controlando a raiva. Vou no banco amanhã cedo. Vou verificar todos os extratos. Alguém está roubando da senhora, mãe. E eu vou descobrir quem é. Rodrigo, amor, vamos com calma. Camila tocou no braço dele pela primeira vez desde que chegaram. Pode ser só um erro do banco mesmo. Essas coisas acontecem. Erro que dura meses? Não, Camila. Isso não é erro. Eles ficaram mais 1 hora. Rodrigo tentou me dar dinheiro, mas eu recusei. Não sei explicar direito, mas naquele momento eu senti que aceitar seria pior. Seria confirmar que eu era uma coitada, uma velha dependente que não consegue nem se cuidar sozinha. Eu ainda tinha um pingo de orgulho. Só um pingo, mas tinha. Quando foram embora, eu fiquei ali parada no meio da sala vazia. O silêncio da casa voltou a me engolir. É um tipo de silêncio diferente, sabe? Não é o silêncio da paz. É o silêncio da solidão, do abandono, daquele buraco que vai crescendo dentro da gente quando percebe que virou um peso para as pessoas que ama. Fui até a cozinha pegar água. Vi a bolsa de Camila. Não, espera. Não era a bolsa dela. Era um recibo. Tinha caído da bolsa dela quando ela levantou do sofá. Um papel dobrado em 4 partes. Peguei sem pensar muito. Abri. Era de um salão de beleza em São Paulo. Estúdio Glamour. Estava escrito em letras douradas no topo. Data: semana passada. Serviços: escova, hidratação, manicure, pedicure, design de sobrancelhas. Valor total: R$ 1.200. R$ 1.200 em um salão de beleza. Fiquei olhando para aquele papel sem conseguir pensar direito. R$ 1.200. Mais do que meu aluguel. Mais do que meus remédios. Quase o que eu recebia para viver o mês inteiro. Guardei o recibo no bolso do meu avental. Minha cabeça estava girando. Não podia ser. Não era possível. Mas aquele papel estava ali, na minha mão, real, provando alguma coisa que eu não queria acreditar. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o casaco velho rasgado. Fiquei pensando nas escolhas que eu tinha que fazer todo mês. Comida ou remédio, luz ou gás, viver ou sobreviver. E em algum lugar, alguém gastava R$ 1.200 em um salão de beleza. Só não sabia ainda o que fazer com essa informação. Não sabia se tinha coragem de pensar no que aquilo realmente significava. Mas o recibo continuava ali,
queimando no meu bolso como brasa viva. Passei a noite inteira sem dormir. O recibo estava em cima do criado mudo, ao lado da minha cama. Eu acendia a luz, olhava para ele, apagava de novo. R$ 1.200. As letras douradas do estúdio Glamour pareciam brilhar no escuro, zombando de mim. Quando o sol nasceu, eu já estava na cozinha tomando café. Café puro, sem açúcar, porque o açúcar tinha acabado faz 3 dias, e eu só ia poder comprar de novo depois do dia 10, quando recebesse. Molhei o pão amanhecido de ontem no café quente para ficar mais macio. Meus dentes não são mais os mesmos, e pão duro dói para mastigar. Foi aí que comecei a pensar direito. A juntar as peças que estavam espalhadas na minha cabeça faz tempo, mas que eu nunca tinha querido montar. Faz 2 anos que Rodrigo começou a me mandar dinheiro. 2 anos certinhos. Ele tinha conseguido aquele emprego bom em São Paulo, gerente de vendas numa empresa grande. Ligou todo feliz dizendo que agora podia cuidar da mãe dele, que eu não ia precisar mais apertar tanto. Minha aposentadoria era pouca, R$ 970. Mal dava para pagar o aluguel, que na época era 700. Eu chorei quando ele disse que ia mandar 4.000 por mês. Chorei de alegria, de alívio, de orgulho do meu filho. Finalmente eu ia poder respirar, comprar meus remédios todo mês, comer direito, talvez até guardar um pouquinho. Só que nunca chegou 4.000. Desde o começo, sempre foi menos, muito menos. E quem buscava o dinheiro para mim era Camila. Essa parte eu tinha esquecido. Ou melhor, nunca tinha prestado atenção direito. Camila se ofereceu logo de cara. Disse que como eu não tinha cartão, não sabia mexer em banco, essas coisas de internet, ela podia buscar para mim na lotérica. Era mais fácil, mais prático. Rodrigo achou ótimo. Eu também achei. Que nora prestativa, pensei na época. Todo mês ela vinha aqui em casa, sempre no dia 5 ou 6. Trazia o dinheiro em espécie, contava na minha frente, deixava num envelope. Eu assinava um papelzinho que ela dizia que era para controle dela, para não se perder. Que organizada, eu pensava. Só que o valor nunca batia. Lembrei da primeira vez que ela trouxe, R$ 1.400. Fiquei confusa. Perguntei se não estava errado. Ela disse que o Rodrigo tinha explicado errado, que seriam 4.000 divididos em 3 vezes porque o banco tinha um limite. Acreditei. Por que eu duvidaria? No mês seguinte, 1.500. Perguntei das outras partes. Ela disse que viriam depois, que tinha dado um problema no sistema do banco. Esperei. Nunca veio. No 3º mês, 1.600. Camila chegou chateada, dizendo que o Rodrigo estava tendo problemas no trabalho, que tinha uns descontos, que o valor ia variar um pouco. Fiquei preocupada com meu filho. Nem questionei. E assim foi. Mês após mês. O valor oscilava entre 1.400 e 1.700. Nunca mais. Nunca passou disso. E eu nunca perguntei para o Rodrigo. Por quê? Porque tinha vergonha. Vergonha de parecer gananciosa, de cobrar do meu próprio filho. Ele já estava fazendo tanto por mim. Como eu ia ligar reclamando? Oi, filho, o dinheiro está vindo pouco? Que tipo de mãe faz isso? Levantei da mesa, lavei a xícara e fui até o quarto. Abri a gaveta debaixo da cômoda onde eu guardava os envelopes vazios que Camila me dava. Tinha tudo ali, organizadinho. 2 anos de envelopes, 24 no total. Peguei alguns aleatórios. Comecei a ver os valores anotados. Março do ano retrasado, 1.500. Julho do ano retrasado, 1.650. Novembro do ano retrasado, 1.400. Janeiro do ano passado, 1.700. Maio do ano passado, 1.500. Sentei na cama com todos os envelopes espalhados. Peguei papel e caneta e fui anotando. No final, tinha 24 valores. A média era R$ 1.542 por mês. Se Rodrigo mandava 4.000 e eu recebia em média 1.542, fiz a conta 3 vezes porque achei que tinha errado. R$ 2.458 sumiam todo mês, vezes 24 meses. R$ 58.000. R$ 58.000. Tive que deitar porque a tontura veio forte. R$ 58.000 que eu nunca vi. Dinheiro que o meu filho suava para ganhar, que ele tirava do salário dele com tanto carinho para cuidar da mãe, e que sumia no ar. Não, não sumia no ar. Sumia nas mãos de alguém. Peguei o celular velho, aquele tijolão que só servia para ligar e mandar mensagem. Pensei em ligar para Rodrigo,
mas não sabia o que dizer. Não tinha provas, só envelopes com valores escritos pela própria Camila. E aquele recibo. Resolvi ligar para ela. Minhas mãos tremiam quando disquei o número. Chamou 4 vezes antes dela atender. Alô? A voz dela estava irritada. Camila, é a Sebastiana. Oi, dona Sebastiana. O tom mudou na hora. Ficou mais suave, mais falso. Tudo bem? Tudo. Olha, eu encontrei um papel que caiu da sua bolsa ontem. Um recibo. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou tempo demais. Que recibo? Do salão. Estúdio Glamour. Outro silêncio. Eu ouvi ela respirar fundo. Ah, tá. Pode jogar fora. É só um recibo. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Você tem certeza que o dinheiro que você me traz é tudo que o Rodrigo manda? Como assim? A voz dela endureceu. Claro que é. É que são 4.000, não é? O Rodrigo disse que manda 4.000. Dona Sebastiana, a senhora está me acusando de alguma coisa? Não. Só estou tentando entender. Entender o quê? Eu busco o dinheiro que cai na conta e trago para a senhora. Não é culpa minha se o banco desconta taxas, se tem imposto, essas coisas. Taxas? Que taxas? Ah, eu não sei explicar direito essas coisas de banco, dona Sebastiana. A senhora sabe como é, são tantas taxas, tantos descontos. O Rodrigo entende melhor. Pergunta para ele. Camila, R$ 2.500 de taxas por mês? Não é muito? Silêncio de novo, mais longo dessa vez. Quando ela falou, a voz estava diferente, fria. A senhora está me chamando de ladra? Eu não disse isso. Está sim. Está me acusando de roubar a senhora. Ela estava falando alto agora. Depois de tudo que eu faço, de todos os sábados que eu venho aqui trazer dinheiro, de todo o trabalho que eu tenho indo na lotérica, agindo na fila, a senhora me acusa disso? Camila, eu só... Sabe o que é, dona Sebastiana? Eu vou falar pro Rodrigo que a senhora está confusa, que a senhora está me acusando de coisas absurdas. Isso é coisa de quem está com a cabeça ruim, sabia? Minha avó ficou assim antes de ter Alzheimer. A palavra caiu como um tapa na minha cara. Alzheimer. Ela estava me chamando de louca, de velha senil que inventa coisas. Eu não estou confusa, Camila. Eu só quero entender. Não tem nada para entender. Eu trago o que cai na conta. Ponto. Se a senhora quer mais dinheiro, pede para seu filho. Agora me desculpa, mas eu tenho coisas para fazer. Ela desligou. Fiquei segurando o telefone, ouvindo aquele bip agudo do tom de discagem. Minha mão estava tremendo tanto que quase deixei o aparelho cair. Ela não negou. Percebeu? Ela não negou. Só gritou, me chamou de louca, desviou o assunto, mas não olhou nos meus olhos, mesmo pelo telefone, e disse: eu não peguei nada, estou trazendo tudo direitinho. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para a parede. Na minha cabeça, cenas começaram a passar como um filme. Lembrei de quando fui jantar na casa deles, 6 meses atrás. Rodrigo tinha insistido tanto que eu fui, mesmo com vergonha porque não tinha roupa boa para usar. A casa deles era linda. Apartamento grande em Moema, móveis modernos, televisão enorme. Camila estava com um vestido que eu tinha visto numa revista na casa da Dona Lourdes. Era da marca Animale. Custava mais de R$ 1.000. Lembrei de quando ela veio me trazer o dinheiro, 3 meses atrás. As unhas dela estavam perfeitas, compridas, decoradas com pedrarias. Eu comentei que eram bonitas. Ela disse que fazia toda semana. Toda semana. Manicure toda semana não sai barato. Lembrei de ver fotos no Facebook dela. Jantares em restaurantes chiques, viagens para a praia, roupas diferentes em cada foto, sempre de marca, sempre caras. E eu pensava que era o salário dela, do trabalho dela na loja de roupas. Nunca questionei. Mas e se não fosse? E se parte daquelas roupas, daquelas unhas, daqueles jantares, fosse paga com o dinheiro que deveria estar comigo? Com o dinheiro que meu filho mandava para eu comprar remédio, comida, roupas? Olhei para o meu casaco rasgado pendurado na cadeira. Olhei para a geladeira velha que fazia barulho. Olhei para as minhas mãos calejadas, as unhas curtas e fracas que eu mesma cortava com tesoura, porque nem cortador de unha eu tinha. A raiva veio. Uma raiva que eu não sentia faz tempo. Uma raiva que subia do estômago e queimava a garganta. Mas junto com a raiva veio o medo. Medo de estar errada. Medo de confrontar e perder meu filho. Medo de ser velha demais, confusa demais, louca demais para ter razão.
O telefone tocou. Era Rodrigo. Mãe, a senhora ligou para a Camila? Liguei, filho. Ela está muito chateada, mãe. Disse que a senhora acusou ela de roubar. Fechei os olhos. Ela tinha sido rápida. Muito rápida. Eu não acusei, Rodrigo. Só perguntei sobre o dinheiro. Que história é essa de taxas? A Camila estava confusa. Não entendi direito. Filho, respirei fundo. Tinha que falar. Tinha que dizer. Rodrigo, você tem certeza que está mandando R$ 4.000 todo mês? Tenho certeza, mãe. Deposito no dia 1º, sem falta. Posso te mostrar os comprovantes. E a Camila busca esse dinheiro para mim? Busca. Ela que faz isso porque a senhora não tem cartão, não sabe mexer nessas coisas. E você nunca conferiu quanto ela me entrega de verdade? Silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio de quem está começando a entender alguma coisa. Mãe, quanto a senhora recebe? 1.500, Rodrigo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas nunca passou de 1.700. Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. Eu vou aí. A voz dele estava tensa. Vou aí amanhã cedo. Vou levar todos os meus extratos. A gente vai sentar e acertar essa história toda. Filho, não precisa. Precisa sim, mãe. Precisa muito. Ele desligou. Fiquei sentada na cozinha até escurecer. Não acendi a luz para economizar. Fiquei ali no escuro, pensando em tudo, sentindo tudo. E pela primeira vez em 2 anos, senti uma coisinha pequena brotando no meu peito. Uma coisinha que eu tinha esquecido que existia. Esperança. Talvez, só talvez, meu filho fosse descobrir a verdade. E talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Se você está gostando da história até aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está assistindo. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando relatos como esse com você. Rodrigo chegou no dia seguinte antes das 9 da manhã. Veio sozinho. Entrou em casa com uma pasta cheia de papéis debaixo do braço e o rosto fechado de quem não dormiu direito. Eu tinha feito café, aquele café forte que ele gostava quando era mais novo, antes de ir morar em São Paulo. Senta, filho. Toma um café. Ele nem respondeu. Abriu a pasta na mesa da cozinha e começou a tirar folhas e mais folhas. Extratos bancários, comprovantes de depósito. Tudo impresso, tudo organizado, cada papel com a data certinha. Olha aqui, mãe. Ele apontou para o primeiro papel. Dia 1º de agosto do ano retrasado. Transferência de R$ 4.000 para a conta da Camila, com a descrição: para a mãe. Peguei o papel com as mãos tremendo. Era verdade. Estava ali, escrito: R$ 4.000. Dia 1º de agosto, há 2 anos atrás. E aqui, ele pegou outro papel. Setembro, 4.000. Outubro, 4.000. Novembro, 4.000. Ele foi jogando os papéis na mesa, um por um, fazendo barulho. 24 meses seguidos, mãe. 24 depósitos de R$ 4.000, sempre no dia 1º, sem falhar. Fiquei olhando para aquela pilha de papéis. Era muita coisa, muito dinheiro. Muito mais do que eu tinha imaginado quando fiz a conta ontem. R$ 96.000. A voz do Rodrigo estava engasgada. R$ 96.000 que eu mandei para a senhora em 2 anos. Filho. E a senhora recebeu quanto? Fui até o quarto e peguei os envelopes que tinha separado ontem. Trouxe tudo para a mesa. Mostrei os valores anotados. Rodrigo foi pegando um por um, conferindo, fazendo contas no celular. R$ 37.000. Ele largou o celular na mesa com força. A senhora recebeu R$ 37.000 do que eu mandei. O silêncio caiu pesado entre nós. Ele passou a mão no rosto, puxou os cabelos. Estava tentando não explodir na minha frente. Eu via pelo jeito que a veia do pescoço dele estava saltada. R$ 59.000, mãe. R$ 59.000 sumiram. Não consegui falar nada. O que eu ia dizer? Que eu desconfiava? Que eu era burra demais para ter percebido antes? Que tinha vergonha de ter deixado isso acontecer? Rodrigo pegou o telefone. Discou. Colocou no viva voz. Camila atendeu no segundo toque. Oi, amor. Já conversou com sua mãe? Camila, eu estou aqui na casa da minha mãe, com todos os extratos dos últimos 2 anos na minha frente. Silêncio do outro lado. Aquele tipo de silêncio que diz tudo. E a voz dela saiu baixa. E eu quero que você me explique uma coisa. Eu depositava R$ 4.000 na sua conta todo mês. Você sacava esse dinheiro e trazia para a minha mãe. É isso?
É. Então me explica por que minha mãe só recebia 1.500? Outro silêncio, mais longo. Eu ouvia a respiração dela pelo telefone. Rápida, nervosa. Rodrigo, tem coisas que você não entende. Não entendo? Então me explica. Me faz entender por que 59 mil reais desapareceram. Eu usava parte do dinheiro para outras coisas. A voz dela saiu alta agora, defensiva. Coisas para a casa, para você, para nós. Que coisas? Coisas. Mercado, contas, essas coisas. Camila, a gente tem dinheiro suficiente para o mercado e as contas. Eu ganho bem. Você trabalha. A gente não precisa do dinheiro da minha mãe para isso. Você não sabe de tudo que eu gasto, Rodrigo. Então me conta. Me fala onde foram os 59 mil reais. Ela não respondeu. Só chorava agora. Aquele choro alto, dramático, que eu já tinha visto ela fazer outras vezes quando queria alguma coisa. Camila, eu estou vindo para casa agora, e você vai me mostrar onde gastou cada centavo, cada um. Rodrigo, espera. Ele desligou. Ficamos ali sentados, sem falar nada. Eu queria dizer alguma coisa que fizesse meu filho se sentir melhor, mas não tinha palavras. Ele tinha sido roubado pela própria esposa, e a vítima do roubo era a mãe dele. Como alguém se recupera de uma coisa dessas? Eu preciso ir, mãe. Ele levantou, começou a juntar os papéis. Preciso resolver isso. Rodrigo, vai com calma. Não faz nada que você vá se arrepender. Ele parou, me olhou. Os olhos dele estavam vermelhos. Sabe o que eu mais me arrependo, mãe? De não ter percebido antes. De ter deixado a senhora passar fome, frio, deixar de comprar remédio, enquanto minha esposa gastava o dinheiro que era para cuidar da senhora em salão de beleza e restaurante. Você não sabia, filho. Eu devia saber. Eu devia ter vindo aqui mais vezes, ter prestado atenção, ter perguntado. Ele estava gritando agora, mas não era comigo. Era com ele mesmo. Que tipo de filho eu sou? Levantei, segurei o rosto dele com as duas mãos. Você é um bom filho. O melhor filho que uma mãe podia ter. Isso aqui não é culpa sua. Ele me abraçou. Ficamos assim um tempo, ali na cozinha pequena, os dois agarrados. Eu não lembrava da última vez que tinha abraçado meu filho daquele jeito, apertado, de verdade. Quando ele saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos de novo, mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu não estava sozinha com o segredo. Rodrigo sabia. Ele ia resolver. Ia fazer as coisas ficarem certas. Pelo menos era o que eu queria acreditar. As horas passaram devagar. Eu não conseguia fazer nada. Ficava andando pela casa, olhando pela janela, pegando o telefone, largando o telefone. Será que ele já tinha chegado lá? Será que eles estavam brigando? Será que Camila tinha fugido? Quando escureceu, o telefone tocou. Era Rodrigo. Mãe. E aí, filho? Ela confessou tudo. Sentei na cadeira. Minhas pernas tinham amolecido. Ela gastou com o quê? Com tudo, mãe. Roupas, sapatos, bolsas, salão, restaurantes, viagens. Ela tem um armário cheio de roupas de marca. Tem bolsas que custam mais de 3 mil reais cada. Tem sapatos que eu nem sabia que existiam na nossa casa. E ela confessou assim, sem mais nem menos? Não. Primeiro ela negou. Disse que eu estava louco, que eu estava acreditando em mentiras suas. Aí, eu abri o armário dela. Comecei a jogar as roupas no chão, uma por uma. Perguntei de onde tinha saído dinheiro para tudo aquilo. Ela disse que era do salário dela. E era. Não, mãe. O salário dela mal paga o carro. Ela ganha 2.500 por mês. O carro dela custa 1.800 de prestação. Ele fez uma pausa. Ouvi ele respirar fundo. Aí eu comecei a procurar notas fiscais, recibos. Achei tudo guardado numa caixa. Tudo datado. Tudo certinho. E sabe o que eu descobri? O quê? Ela começou a comprar essas coisas exatamente 2 anos atrás. Exatamente quando eu comecei a mandar dinheiro para a senhora. Fechei os olhos. A dor no peito era física, real. E ela ainda teve coragem de falar? Rodrigo parou. A voz dele estava embargada. Falar o quê, filho? Ela disse que merecia, que cuidar de tudo, buscar o dinheiro para a senhora, aturar as minhas reclamações, tudo isso merecia uma compensação, que ela não é minha empregada. Meu Deus, foi aí que eu perdi a cabeça, mãe. Eu gritei com ela. Gritei que ela era uma ladra, que ela tinha roubado de uma senhora de 62 anos, que ela tinha tirado dinheiro de remédio, de comida, que por causa dela a senhora passou fome.
Eu estava chorando agora. Não conseguia segurar. E sabe o que ela respondeu? Sabe o que ela teve a cara de pau de falar? Não. Ela disse: sua mãe é um peso morto, Rodrigo. Ela não produz nada, não faz nada, só fica lá esperando o dinheiro cair do céu. Eu mereço ser compensada por aturar essa família. Por aturar você reclamando dela toda hora, por ter que ir lá levar dinheiro, por ter que fingir que me importo. Isso, mãe. Ela disse que fingiu durante 2 anos, que nunca se importou com a senhora. As lágrimas caíam sem parar agora. Não era nem pela falta do dinheiro, era pela humilhação. Por saber que alguém tinha fingido gostar de mim durante 2 anos, que toda vez que ela entrava aqui em casa com aquele sorriso, era mentira. Tudo era mentira. Eu mandei ela sair de casa, mãe. Peguei uma mala, joguei as roupas dentro e mandei ela sair. Agora, hoje, ela está na casa da mãe dela. Rodrigo, não faz isso. Vocês são casados, precisam conversar. Não tem conversa, mãe. Não tem mais nada. Acabou. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone, ouvindo o silêncio da casa. Deveria estar feliz. A verdade tinha sido descoberta. A vilã tinha sido expulsa. Era o final que eu queria, não era? Então por que eu me sentia tão vazia? Por que, em vez de alívio, só sentia esse peso enorme no peito? O telefone tocou de novo. Achei que era Rodrigo, mas não era. Era Camila. Atendi sem pensar. Sebastiana. A voz dela estava diferente, chorosa, quebrada. Por favor, eu preciso falar com você. Não tenho nada para falar com você, Camila. Eu sei que eu errei. Eu sei que fiz uma coisa horrível. Mas por favor, me escuta. Você mentiu. Você roubou. Você me humilhou. Eu sei de tudo isso. Ela estava soluçando agora. Mas eu estou desesperada. O Rodrigo me expulsou de casa. Ele não quer mais falar comigo. E eu estou grávida, Sebastiana. Estou grávida de 3 meses. O mundo parou. Grávida. Camila estava grávida do meu filho. Você está mentindo. Não estou. Eu descobri semana passada. Ia contar para o Rodrigo no fim de semana. Ia ser uma surpresa. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. E agora tudo está destruído. Tudo. E meu filho vai crescer sem pai. Desliguei o telefone. Fiquei sentada no escuro, tremendo. Grávida. Meu neto estava vindo. E estava vindo no meio dessa guerra. Essa guerra que eu tinha começado sem querer, só por ter perguntado sobre um casaco velho e rasgado. Não contei para Rodrigo sobre a ligação da Camila. Não naquela noite. Fiquei acordada até de madrugada, pensando, revirando aquela informação na cabeça. Grávida. 3 meses. Um bebê. Meu neto. E no meio disso tudo, eu. A velha que tinha causado a separação deles só por querer entender para onde ia o dinheiro. No dia seguinte de manhã, Rodrigo apareceu de novo. Trazia o rosto cansado, olheiras ainda mais fundas. Nem tinha feito a barba. Entrou e sentou direto na cadeira da cozinha, como se as pernas não aguentassem mais segurar o peso do corpo. Dormiu, filho? Não. Fiz café. Peguei o pão que tinha sobrado, passei margarina, coloquei tudo na frente dele. Rodrigo ficou olhando para a xícara sem pegar. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. Ele sabia. De alguma forma, ele já sabia sobre a gravidez. Camila está grávida. Fingi surpresa. Não sei se convenci. Grávida. 3 meses. Ele esfregou o rosto com as mãos. Ela me ligou ontem à noite, chorando. Disse que ia me contar no fim de semana, que ia ser surpresa. E você acredita nela? Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos, perdidos. Ela mandou foto do exame. É verdade. Respirei fundo. Ali estava. A complicação que eu sabia que viria. E agora? Não sei, mãe. Não sei mais de nada. Ele pegou a xícara, tomou um gole de café frio. É meu filho. Eu não posso simplesmente dar as costas para meu filho. Mas você pode dar as costas para quem te roubou? Não é tão simples assim. É sim, Rodrigo. É exatamente assim de simples. Ela roubou. Mentiu. Te enganou durante 2 anos. E só está arrependida porque foi pega. Mas tem um bebê no meio disso tudo. Ele bateu a mão na mesa. A xícara pulou. Um bebê que não tem culpa de nada. Que não pediu para nascer nessa bagunça. Fiquei quieta. Ele tinha razão. A criança não tinha culpa. Mas aquilo não mudava o que Camila tinha feito. Filho, o que você quer fazer? Quero fazer a coisa certa. Ele me olhou com aquela cara de menino perdido. Mas não sei o que é certo nessa situação. A campainha tocou. Eram 10 horas da manhã. Quem seria?
Rodrigo foi atender. Voltou com 3 pessoas atrás dele. Reconheci na hora. A mãe de Camila, Dona Vera. O pai, seu Antônio, e a irmã, Patrícia. Dona Vera veio direto para mim, o dedo em riste. Isso é culpa sua. Levantei da cadeira, assustada. Desculpa? Você ouviu bem. Isso tudo é culpa sua. Ela estava gritando. Seu Antônio tentou segurar ela, mas ela se soltou. Minha filha está destruída por sua culpa. Grávida, sozinha, trancada no quarto chorando. Dona Vera, a senhora está na minha casa. E daí? Vou falar mesmo. Você colocou meu genro contra minha filha. Encheu a cabeça dele com mentiras. Mentiras? Rodrigo entrou na frente dela. Sua filha roubou 59 mil reais da minha mãe. Isso não é mentira. Roubou? Dona Vera riu. Uma risada alta, histérica. Ela pegou o que merecia, pelo trabalho que dava cuidar das coisas, ir lá buscar dinheiro todo mês. Cuidar das coisas? Senti a raiva subindo. Ela não cuidou de nada. Ela roubou. A senhora fala como se fosse muita coisa. Dona Vera se virou para mim. 4 mil reais por mês? Minha filha vale mais que isso. Ela merecia uma compensação. Patrícia, que estava quieta até agora, resolveu falar. Vocês não entendem a pressão que a Camila sofria. Todo mês ter que ir lá, aturar reclamação, ouvir chorumingos sobre dinheiro. Eu nunca reclamei de nada. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Nunca! Mas pensava, né? Patrícia cruzou os braços. Ficava lá olhando para ela com aquela cara de coitada, esperando que ela resolvesse sua vida. Chega! Rodrigo estava tremendo de raiva. Saiam da minha frente. Todos vocês. Rodrigo, filho. Seu Antônio falou pela primeira vez, a voz calma. A Camila errou. A gente sabe disso, mas ela está grávida. É seu filho. Vocês precisam pensar no bebê. Eu estou pensando no bebê, Rodrigo gritou. Estou pensando que meu filho vai ter uma mãe que é capaz de roubar de uma senhora de 62 anos. Ela vai devolver o dinheiro, Dona Vera falou rápido. Vai devolver tudo, aos pouquinhos, mas vai devolver. Não quero o dinheiro dela. Falei baixo, mas todo mundo parou para me ouvir. Não quero nada que venha dela. Viu? Dona Vera apontou para mim. Ela nem quer o dinheiro. Então, qual é o problema? O problema é que ela é uma ladra. Rodrigo estava fora de controle agora. E eu não vou criar meu filho com uma ladra. Você vai negar o próprio filho? Patrícia perguntou. Que tipo de homem você é? Eu não estou negando filho nenhum. Estou negando viver com quem me traiu. A discussão continuou. Gritos, acusações, todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu fui para o quarto, fechei a porta. Não aguentava mais ouvir. Sentei na cama e tampei os ouvidos, mas os gritos atravessavam a parede. Eles ficaram quase 1 hora. Quando foram embora, Rodrigo veio até o quarto, sentou do meu lado. Me desculpa, mãe. Não devia ter deixado eles entrarem. Não foi sua culpa. A família dela está pressionando. Dizem que eu tenho que voltar com ela por causa do bebê. Que criança precisa do pai e da mãe juntos? Olhei para ele. Vi o menino que eu criei sozinha, que cresceu sem pai desde os 8 anos, que virou homem de bem mesmo assim. Você cresceu sem pai, Rodrigo, e está aqui, um homem bom, trabalhador, honesto. Mas você sofreu muito, mãe. Eu vi, eu lembro, sofri. Mas preferi sofrer sozinha do que viver com alguém que não me respeitava. Peguei a mão dele. E você precisa decidir o que é melhor para você e para essa criança. Não o que os outros acham que é melhor. Ele assentiu. Mas eu vi nos olhos dele. Ele já tinha decidido. Ia voltar com Camila. Pelo bebê. Pelo filho que estava vindo. E eu ia ser a vilã da história de novo. A velha chata que causou problema. A sogra ruim que não perdoava. A avó que quase destruiu a família. Nos dias seguintes, as coisas foram se encaminhando do jeito que eu imaginei. Camila voltou para casa. Rodrigo me ligou dizendo que eles iam tentar de novo, pelo bem do bebê, que ela ia fazer terapia, que ia devolver o dinheiro, que ia ser diferente. Eu disse que estava tudo bem, que entendia, que apoiava, mas não estava tudo bem, porque eu tinha visto a verdade e não conseguia fingir que não tinha visto. Rodrigo começou a depositar o dinheiro direto em uma conta que ele abriu para mim. Não passava mais pela Camila. 4 mil reais certinhos, todo dia primeiro. Agora eu tinha cartão, senha, tudo. Mas cada vez que eu olhava para aquele dinheiro na conta, sentia nojo. Nojo de depender. Nojo de precisar.
Nojo de ser o peso morto que Camila tinha dito que eu era. Comecei a pensar. Se eu tinha conseguido criar Rodrigo sozinha, trabalhando, correndo atrás, por que agora eu estava aqui parada, esperando o dinheiro cair na conta? Quando foi que eu virei essa pessoa? Peguei o jornal velho que Dona Lourdes me deu. Procurei a seção de empregos. Não tinha muita coisa para mulher de 62 anos com diabetes e pressão alta. Mas tinha algumas vagas. Diarista, cozinheira, cuidadora. Liguei para 3 números. 2 nem me deixaram terminar de falar quando ouviram minha idade. O terceiro disse que ia pensar e nunca mais ligou de volta. Sentei na sala, olhando para aqueles classificados riscados. Velha demais, doente demais, inútil demais. Era isso que o mundo via quando olhava para mim. A campainha tocou. Era Dona Neuza, uma amiga antiga que eu tinha perdido contato faz uns anos. A gente trabalhou junto numa fábrica de roupas há muito tempo atrás. Sebastiana, faz tanto tempo? Deixei ela entrar. Fizemos café. Conversamos sobre a vida, sobre os filhos, sobre como o tempo passa rápido. Sabe, eu estou com um projeto. Ela falou, os olhos brilhando. Vou abrir um negócio de quitutes, salgados, doces, essas coisas. Para vender em festas, encomendas. Que legal, Neuza. E eu estou procurando uma sócia, alguém que saiba cozinhar, que seja de confiança. Ela me olhou. Pensei em você. Fiquei sem palavras. Sócia, negócio, trabalho. Neuza, eu não tenho dinheiro para investir. Não precisa. Eu tenho a grana inicial. Preciso é de mão de obra, de dedicação. E sei que você cozinha bem. Lembro dos seus salgados na época da fábrica. Mas eu sou velha, Neuza. Tenho 62 anos. E daí? Eu tenho 64. A gente não morreu ainda. Ela riu. Então, topa? Olhei para ela. Para aquela mulher que estava me oferecendo uma chance de ser alguém de novo, de produzir, de não ser peso morto. Deixa eu pensar. Está bem? Claro, mas não demora. Quero começar mês que vem. Quando ela foi embora, fiquei olhando pela janela. O sol estava se pondo. O céu estava laranja, bonito. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho para mim. Um caminho que não dependia do dinheiro do meu filho, nem da caridade de ninguém. Um caminho que era só meu. Aceitei a proposta da Neuza 2 dias depois. Liguei para ela de manhã cedo e disse que topava. Ela ficou tão feliz que gritou no telefone. Combinamos de nos encontrar na casa dela para conversarmos sobre como seria o negócio. A casa da Neuza era simples, igual à minha, mas tinha uma cozinha grande, com fogão industrial que o marido dela tinha comprado anos atrás, quando ela fazia marmitas para vender. Ela me mostrou tudo, empolgada, falando rápido. Olha, Sebastiana, a ideia é a gente fazer salgados e doces para festas. Aniversário, casamento, essas coisas. Eu já tenho alguns contatos, gente que conhece meu trabalho. A gente divide tudo meio a meio. Custos, lucro, trabalho. E quanto precisa investir no começo? Uns R$ 2.000 para comprar ingredientes, embalagens, essas coisas? Eu tenho. Não se preocupa com isso. Senti um aperto. R$ 2.000. Eu tinha 4.000 na conta, o depósito do Rodrigo. Podia ajudar. Mas será que devia usar aquele dinheiro? O dinheiro que veio dele? Neuza, eu posso entrar com R$ 1.000. Não é muito, mas é o que eu posso. Sério? Os olhos dela brilharam. Então melhor ainda. A gente começa com 3.000. Dá para fazer bastante coisa. Transferi o dinheiro no mesmo dia. R$ 1.000 da conta. Sobrou 3.000. 3 meses de aluguel garantido enquanto eu me virava com o negócio. Começamos na semana seguinte. Acordava às 5 da manhã. Ia para a casa da Neuza. A gente fazia coxinha, pastel, empadinha, bolinha de queijo, brigadeiro, beijinho. Minhas mãos doíam no final do dia, mas era uma dor diferente. Uma dor de quem estava produzindo, criando, fazendo alguma coisa. As primeiras encomendas foram pequenas. 50 salgados para um aniversário. 100 docinhos para um chá de bebê. A gente cobrava barato no começo, para pegar clientela. Mas o dinheiro começou a entrar. Devagar, mas entrou. No final do primeiro mês, dividi R$ 80 de lucro com a Neuza. R$ 40 para cada. Não era nada. Mas quando segurei aquelas 4 notas de 10 na mão, senti um orgulho que não sentia faz anos. Aquele dinheiro era meu mesmo. Eu tinha trabalhado, suado, feito cada salgadinho com minhas próprias mãos.
Não tinha vindo de depósito, não tinha vindo de caridade, não tinha vindo de filho se sentindo obrigado a cuidar da mãe velha e inútil. Comprei 1 quilo de carne moída com aqueles R$ 40. Fiz uma panela de macarronada. Comi sozinha, ali na minha mesa, saboreando cada garfada. Estava delicioso. O melhor macarrão que eu tinha comido em muito tempo. Rodrigo ligava de vez em quando. Perguntava como eu estava, se estava precisando de alguma coisa. Eu dizia que estava tudo bem. Não contei do negócio com a Neuza. Não sei explicar por quê. Talvez quisesse provar para mim mesma que conseguia antes de contar para alguém. Ele tentou marcar de vir me ver, trazer Camila junto. Disse que ela queria pedir desculpas pessoalmente. Inventei desculpa. Disse que estava com muita coisa para fazer, que a gente marcava outro dia. Ele insistiu. Eu continuei inventando desculpas. A verdade é que eu não queria ver Camila. Não queria fingir que estava tudo bem. Não queria ser obrigada a sorrir, a aceitar pedido de desculpas falso, a fazer de conta que aquilo tudo podia ser esquecido porque ela estava grávida. Os meses foram passando. O negócio foi crescendo. De boca em boca, as encomendas aumentaram. Teve semana que a gente fez encomenda para 3 festas. O lucro foi subindo. R$ 100 por mês. 200, 300. Não era muito. Mas somado com minha aposentadoria, dava. Dava para pagar aluguel, comprar comida, comprar remédio. Dava para viver. E o mais importante, dava para viver com dignidade. Parei de aceitar o depósito do Rodrigo no 4º mês. Liguei para ele e disse que não precisava mais. Ele achou estranho, quis saber o que tinha acontecido. Contei do negócio. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha. Mãe, a senhora não precisa trabalhar. Eu posso continuar mandando o dinheiro. Eu sei que pode, filho. Mas eu não quero. Mas por quê? Como eu explicava? Como eu falava que precisava daquilo? Que precisava sentir que ainda servia para alguma coisa? Que não era peso morto? Porque eu quero ter minha independência de volta, Rodrigo. Quero trabalhar, produzir, me sentir útil. A senhora sempre foi útil, mãe. Não nos últimos anos. Nos últimos anos eu fui só uma velha esperando o dinheiro cair na conta. Não fala assim. É a verdade, filho. E eu cansei de viver assim. Cansei de depender. Cansei de ser peso. Ele não insistiu mais, mas eu senti que ele ficou chateado, talvez ofendido, como se eu estivesse recusando o amor dele, o cuidado dele. Mas não era isso. Eu só estava escolhendo me cuidar sozinha. Fiz amizade com as clientes. Teve uma, Dona Marisa, que me chamou para tomar café na casa dela depois que entregamos a encomenda. Ficamos conversando horas. Ela tinha 68 anos, era viúva também, morava sozinha. Viramos amigas, comecei a sair mais. Ia na igreja aos domingos, coisa que não fazia há anos. Participava do grupo da terceira idade que se reunia às terças. Conheci gente nova, gente da minha idade que entendia, que passava pelas mesmas coisas. Minha saúde melhorou. A médica comentou na consulta que minha pressão estava controlada, que meu açúcar estava melhor. Perguntou o que eu estava fazendo diferente. Respondi que estava trabalhando, me movimentando mais, vivendo mais. Ela sorriu e disse para eu continuar. Quando chegou meu aniversário, dia 23 de novembro, eu não avisei ninguém, nem Rodrigo. Pensei em passar o dia tranquila, talvez fazer um bolo para mim mesma, assistir TV. Mas Dona Marisa e as meninas do grupo da terceira idade apareceram de surpresa. Trouxeram bolo, refrigerante, salgadinhos, fizeram uma festinha na minha casa, cantaram parabéns. Rimos, conversamos, tiramos fotos. No meio da festa, a campainha tocou. Era Rodrigo. Ele estava sozinho, sem Camila, e estava chorando. As amigas perceberam na hora que tinha alguma coisa errada. Se despediram rápido, levaram as coisas delas, deixaram eu sozinha com meu filho. Fechei a porta. Rodrigo estava parado no meio da sala, os ombros caídos, o rosto inchado de tanto chorar. O que aconteceu, filho? Ela foi embora, mãe. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Camila? Ele assentiu, sem conseguir falar. Sentou no sofá e colocou o rosto nas mãos. O choro veio mais forte. Sentei do lado dele. Coloquei a mão nas costas dele. Esperei. Ela me deixou. A voz saiu engasgada. Levou tudo. Levou as economias, os móveis que davam para vender, até os eletrodomésticos. Limpou a conta conjunta. R$ 65 mil, mãe. R$ 65 mil que eu estava guardando para quando o bebê nascesse. Fechei os olhos. Não podia ser verdade. Não de novo. E o bebê? Ela está na casa da mãe dela, com o bebê.
Ele limpou o rosto com as costas da mão. Mandou mensagem dizendo que não quer mais saber de mim, que vai criar nosso filho sozinha, que eu nunca fui homem suficiente para ela mesmo. Quando isso aconteceu? Semana passada. Eu cheguei do trabalho e a casa estava vazia. Ela tinha levado tudo enquanto eu estava fora. Deixou só a cama e o fogão. Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos, destruídos. Eu tentei ligar, mandar mensagem. Ela bloqueou meu número. Fui na casa da sogra. Eles não me deixaram entrar. Disseram que eu vou ter notícias do advogado. Advogado? Ela vai pedir pensão e vai tentar me impedir de ver meu filho. A mãe dela deixou bem claro. Ele segurou minha mão. Eu estraguei tudo, mãe. Eu devia ter acreditado na senhora desde o começo. Devia ter terminado tudo quando descobri o que ela tinha feito. Mas eu quis fazer a coisa certa. Quis dar uma família para meu filho. E agora eu perdi tudo. Perdi o dinheiro. Perdi ela. E vou perder meu filho também. Puxei ele para um abraço. Ele chorou no meu ombro igual chorava quando era pequeno e alguma coisa dava errado. Meu filho, meu menino, destruído de novo pela mesma mulher que tinha destruído ele antes. Ficamos assim muito tempo, até ele se acalmar, até o choro virar só soluço baixinho. Filho, escuta o que eu vou te falar. Ele se afastou, me olhou. Você não perdeu tudo. Você perdeu dinheiro que a gente recupera. Você perdeu uma mulher que nunca te mereceu de verdade. E seu filho, você não vai perder. Pode demorar, pode ser difícil, mas você vai estar na vida dele. Porque você é um homem bom, um pai que quer estar presente. Mas e se ela não deixar? Aí você vai lutar, na justiça do jeito certo, mas não desiste. Nunca. Ele assentiu. Limpou o rosto de novo. Mãe, me desculpa. Me desculpa por tudo, por não ter acreditado na senhora antes, por ter deixado aquela mulher fazer o que fez, por ter sido um filho ruim. Você nunca foi um filho ruim, Rodrigo. Nunca. Ele dormiu lá em casa naquela noite, no sofá, enrolado num cobertor velho. Eu fiquei olhando ele dormir, igual fazia quando ele era criança, e pensei em como a vida dá voltas, como as coisas que a gente acha que são o fim, podem ser, na verdade, um recomeço, para ele e para mim. Rodrigo ficou na minha casa por 3 dias. Dormia no sofá, acordava à tarde, passava o dia no celular tentando resolver as coisas. Advogado, banco, conta bloqueada, polícia para registrar ocorrência de furto. Era muita coisa de uma vez só. Eu cozinhava para ele. Café da manhã, almoço, janta. Fazia questão. Não porque ele era coitadinho, mas porque ele era meu filho e estava precisando de mim. É diferente. No 3º dia, ele acordou mais cedo. Veio para a cozinha enquanto eu preparava a massa dos salgados para uma encomenda da tarde. Posso ajudar? Olhei para ele, surpresa. Rodrigo nunca tinha sido de cozinha. Sabe fazer bolinha de queijo? Não, mas posso aprender. Ensinei. Ele ficou do meu lado, enrolando as bolinhas. No começo saíam tortas, feias, mas ele foi pegando o jeito. Ficamos ali, os dois em silêncio, trabalhando. Mãe, quanto a senhora tira por mês com isso? Depende. Mês bom, R$ 500 de lucro. Mês ruim, 250. E dá para viver? Somando com minha aposentadoria, dá. Não sobra muito, mas dá. Ele parou de enrolar as bolinhas. Me olhou. Deixa eu voltar a depositar o dinheiro, mãe. Por favor. Não. Mas por quê? Parei também. Limpei as mãos no avental. Olhei bem nos olhos dele. Porque eu não quero, Rodrigo. Eu não quero mais depender de ninguém. Nem de você, nem de ninguém. Respirei fundo. Esses meses trabalhando, me virando sozinha, foram os melhores meses que eu tive em anos. Eu acordava com propósito. Sabia que tinha que fazer aqueles salgados, que tinha gente esperando, que eu era útil. A senhora sempre foi útil. Não, eu era dependente. Tem diferença. Voltei a enrolar as bolinhas. E não quero voltar a ser. Entende? Eu sei que você quer cuidar de mim. Sei que vem de um lugar bom, mas eu preciso cuidar de mim mesma agora. Preciso disso. Ele ficou quieto. Depois voltou a enrolar as bolinhas também. Eu admiro a senhora, mãe. Sempre admirei, mas agora admiro mais ainda. Senti os olhos encherem de lágrimas, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem está sendo vista, de quem está sendo reconhecida. Obrigada, filho. Rodrigo voltou para São Paulo no dia seguinte. Prometeu que ia me visitar mais vezes, que ia manter contato, que não ia sumir de novo. Eu acreditei nele, mas sabia que nossa relação tinha mudado.
Não era mais eu dependendo dele. Era nós dois, adultos, cada um cuidando da própria vida, se apoiando quando necessário, mas não vivendo um pelo outro. Era mais saudável assim. Os meses seguintes foram bons. O negócio com a Neuza cresceu ainda mais. Contratamos Dona Marisa para ajudar nas encomendas grandes. Dividíamos o lucro em 3. Estava dando certo. Mudei de casa. Encontrei um apartamento menor, mais barato. R$ 650 de aluguel. Com a economia, consegui comprar roupas novas. Nada caro, nada de marca, mas roupas sem rasgo, sem remendo. Roupas que me faziam sentir apresentável. Comprei um casaco novo, azul igual ao velho, mas inteiro, quentinho. Toda vez que vestia, lembrava de onde eu tinha começado, do casaco rasgado que meu filho tinha visto, da vergonha que eu senti naquele dia. E agradecia por ter chegado até aqui. Rodrigo conseguiu acordo na justiça com Camila. Ele pagaria pensão. Teria direito de ver o filho nos finais de semana, quando o bebê nascesse. Não era o ideal, mas era alguma coisa. Ele estava construindo a vida dele de novo. Devagar, com dor, mas construindo. O bebê nasceu em março. Um menino. Samuel. Rodrigo me mandou foto pelo celular. Lindo. Pequenininho. Perfeito. Fiquei olhando para aquela foto. Meu neto, que ia crescer no meio daquela confusão toda. Que ia ter uma mãe complicada e um pai sofrido. Mas ia ter avó. E a avó ia estar ali. Firme. Forte. De pé. Em abril fiz aniversário de novo. 63 anos. As amigas fizeram festa de surpresa de novo. Dessa vez na casa da Neuza. Tinha bolo, salgado, refrigerante. Tinha risada, conversa boa, abraço apertado. Rodrigo veio me visitar no fim de semana. Trouxe o Samuel. 4 semanas de vida. Peguei meu neto no colo pela primeira vez. Senti o cheirinho de bebê. O peso pequeno. O coraçãozinho batendo. Chorei. Chorei muito. Mas era choro de alegria, de gratidão, de alívio. Ele é lindo, filho. É, puxou a vovó. Rimos. Ficamos ali, os 3. 3 gerações. Cada um com suas feridas. Cada um com suas histórias. Mas juntos. Rodrigo foi embora no domingo à noite. Levou o Samuel. Prometeu que voltava no mês que vem. Dessa vez, eu acreditei sem medo. Fiquei sozinha no meu apartamento pequeno. Não era grande coisa. Sala, cozinha, um quarto, banheiro. Os móveis eram velhos, herdados, comprados em brechó. Mas era meu. Eu pagava o aluguel com meu trabalho, com meu suor. Coloquei música no rádio velho. Aquele rádio que eu tinha há 20 anos. Começou a tocar uma música que eu gostava. Daquelas antigas, românticas. Dancei sozinha na sala, girando, de olhos fechados, sorrindo. Quando a música acabou, fui para a cozinha. Tinha encomenda para fazer. 100 salgados para amanhã. Lavei as mãos, peguei os ingredientes, comecei a trabalhar. E enquanto trabalhava, pensei em tudo. Em todo o caminho até ali. Pensei no casaco rasgado, na vergonha, na humilhação de descobrir que tinha sido roubada por 2 anos seguidos pela própria nora. Pensei nas noites de fome, nas escolhas impossíveis entre remédio e comida, entre teto e dignidade. Pensei no dia que aceitei trabalhar com a Neuza, no medo que senti, no medo de não dar conta, de ser velha demais, doente demais, inútil demais. E pensei em agora, em hoje. Eu estava ali aos 63 anos de pé, trabalhando, produzindo, vivendo, não com luxo, não com fartura, mas com dignidade, com propósito, com paz. Camila continuava por aí, provavelmente gastando o dinheiro que roubou do Rodrigo, provavelmente manipulando, mentindo, usando. Era o jeito dela, não ia mudar. Mas eu não gastava mais energia pensando nela, não gastava raiva, não gastava ódio, porque tinha descoberto uma coisa nesses meses todos. Tinha descoberto que a melhor resposta para quem te fez mal não é vingança, não é exposição. Não é fazer aquela pessoa sofrer do jeito que ela te fez sofrer. A melhor resposta é viver bem, é construir sua vida, é ser feliz apesar daquela pessoa, é não dar a ela o poder de destruir você. Camila tinha me roubado dinheiro, tinha me humilhado, tinha me chamado de peso morto, mas eu estava aqui, de pé, viva, inteira, e isso era o que importava. Terminei de fazer os salgados, coloquei na geladeira, lavei a louça. Sequei as mãos, sentei na cadeira da cozinha. A mesma cadeira onde tudo tinha começado, onde o casaco rasgado ficava pendurado.
onde eu tinha chorado de vergonha quando Rodrigo perguntou para onde ia o dinheiro. Olhei ao redor, para o apartamento pequeno mas limpo, para a geladeira cheia, para o armário com roupas inteiras, para a caixa de remédios completa. Olhei para minhas mãos calejadas, mãos que trabalhavam, que produziam, que criavam. Sorri. Tinha levado 63 anos, tinha passado por tanta coisa, tinha doído tanto, mas finalmente eu tinha encontrado o que procurava sem saber que procurava. Paz. Não a paz de quem tem tudo, não a paz de quem nunca sofreu, a paz de quem escolheu ser feliz, de quem decidiu que valia a pena, de quem olhou no espelho e gostou da mulher que via, a paz de quem não precisa de vingança, porque tem algo melhor, tem a si mesma. E no final das contas, descobri que isso sempre foi suficiente. Eu sempre fui suficiente. Só precisei de 63 anos e um casaco rasgado para perceber. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vou amar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.